Fala, moçada, tudo bem com vocês? A gente vai vir aqui agora discutir sobre temperatura e calor, né? Um tema que a gente já vem falando aí, um decorrer do tempo, e eu vim aqui fazer um resumo geral aqui para vocês aqui, né? É um assunto que a gente depara bastante no nosso cotidiano, ainda mais nós que moramos aqui, né, em Cristalina, que o clima sempre é bom, fresquinho, eu gosto, né, particularmente, né? E no nosso cotidiano a gente usa muito, né, o termo temperatura e calor para uma mesma condição, vamos falar assim, né, e é comum, né, eu uso, meu pai usa, meu tio, muita gente usa, né, esse termo e a gente vai continuar usando em termos de socialização mesmo, né? É muito comum a gente estar trabalhando esse termo de temperatura e calor, só que aqui hoje a gente vai entender a diferença entre os dois, que sabe que temperatura é uma coisa e calor é outra, né? Então, com isso, a gente vai entender melhor a diferença entre os dois, o que é temperatura e o que é calor, né? Vamos começar aqui por temperatura, né? Trouxe aqui para vocês já de cara dois exemplos básicos: café e gelo. Por quê? Primeira coisa que a gente pensa quando falamos em temperatura é estar relacionado a quente e frio, né? A gente já pensa logo assim, algo quente, algo frio. Então a gente já fica imaginando ali o café quente, o gelo frio, né? O clima hoje está bem, para algumas pessoas frio, né? Para mim tá um frio mais tranquilo e assim por diante, né? Então, quando a gente parte para falar de temperatura, a gente vai deparar com essa situação, né? De cara aqui em definir quem que é quente e quem que é frio, né? Nesses dois exemplos que eu tenho, do café e do gelo, o café eu vou considerar como quente e o gelo frio. Tudo bem, né? Isso em comparação quando eu vou definir dois extremos, quente e frio. Então, eu defino o café como quente e o gelo eu considero como frio. E quando eu trago um terceiro elemento, né, muito conhecido, chamado Sol, né, e peço para você definir ali quem quer quente, quem quer frio, aí a coisa já muda. Por quê? Porque você tem um terceiro elemento, e nesse terceiro elemento, quando eu falo para comparar quem quer quente e quem quer frio, a gente pode falar o seguinte: o sol é quente e o gelo é frio, e o café não é tão frio assim mais, né? Não é aquele quente que você considerava. Então aqui a gente já esbarra na seguinte situação: a gente esbarra naquela situação onde, né, você tem quente e frio de início entre o café e o gelo. Quando você traz o terceiro elemento, que é o sol, você já não sabe definir mais quem que é quente e quem que é frio, né? Então, a questão de sensação térmica, quente e frio, que veio para nós, é questão de segurança, questão de alerta, né? Fisicamente falando, não tem uma definição de um corpo que ele é quente ou que ele é frio. Frio, a gente sempre faz comparações. Nesse tipo de análise aqui, né, querendo ou não, indiretamente eu estou me julgando também em fazer uma análise, né? Porque o Sol mesmo está a 150 milhões de quilômetros de distância, né? A gente já julga ele como quente, porque nessa distância ele já esquenta o nosso planeta e assim por diante, né? Então a questão da gente falar de algo quente ou de algo frio não tem uma definição concreta, né? Você não tem como definir algo, falar assim, ah, o café sempre é quente. Tudo bem, comparado com o quê? Se for com o sol, a gente já não define ele como quente mais, né? Nós, como seres humanos, a gente define algo quente e frio em torno de 25 graus Celsius, né? Tudo que você tocar ou tiver aquela sensação de temperatura acima de 25 graus Celsius, o que que vai acontecer ali? Você vai ter uma sensação que aquilo lá é quente. Quando você tem uma sensação térmica abaixo de 25 graus Celsius, né? Você está avaliando qualquer tipo de corpo, né, abaixo de 25 graus, você já vai começar a partir chamar aquilo lá de frio, né, a sensação térmica. Então, assim, a questão de quente e frio é definido para nós, né, em termos de segurança, né? Você tem uma criança, você prepara um leite para ela e fala, não bebe, tá quente, né? Então ela já vai se ligar ali que aquilo, se ela tomar, ela vai queimar a sua boca, queimar a mãozinha, assim por diante. Então, desde criança a gente aprende assim, né? Mas fisicamente falando, não tem essa definição de quente e frio, né? Tudo bem. Professor,
você começou a falar de temperatura, né? Trouxe quente e frio. Agora eu quero entender o que é realmente temperatura. Temperatura é uma análise já microscópica. Como assim, professor? Vou fazer uma representação aqui para vocês, né? Referente o que é temperatura, a definição. Vamos considerar a substância água, né? Uma substância muito fundamental para a nossa vida. Vamos começar com a água no estado sólido. Você tem a água ali no estado sólido. Vou considerar uma temperatura para ela em valor numérico. Também a gente associa a temperatura como um valor numérico, né? Muito comum no nosso cotidiano. Menos 10 graus Celsius. Tudo bem. Depois essa água, né? Muda de estado físico. Ela vai para o estado líquido. Então, você tem várias moléculas de H2O, né? Molequinhas, né? Como diz química em ação. Aí você está aqui em torno, sei lá, de 25 graus Celsius. A água já se encontra no estado líquido, né? Passou do sólido, foi para o líquido. E depois ela vai para o estado vapor. Vou considerar aqui 110 graus Celsius, para ficar melhor para a gente definir. Então, você vai ter várias moléculas ali de água dispersas, né? Distante uma da outra no estado vapor. Tranquilo. Beleza. Professor, o que você quer trazer para mim relacionado à temperatura? Então, vamos lá. Aqui a gente está definindo numericamente o que é a temperatura, em graus Celsius, né? E essas temperaturas são diferentes, menos 10, 25 e 110. E dá para a gente perceber o seguinte, que a gente tem estados físicos diferentes. Conforme aumenta a temperatura, a água mudou de estado físico. Não é assim para todas as substâncias, nitidamente, no cotidiano. Mas, se a gente trabalhar na água, a gente vai conseguir fazer isso, né? Ali na sua casa e assim por diante. O que realmente é temperatura? Temperatura é uma propriedade microscópica da matéria. Ela está associada aos átomos, às moléculas. Quando você está falando de um valor numérico, né, em termos de temperatura, seja em Kelvin, graus Fahrenheit ou graus Celsius, a gente está falando do quê? Dessas partículas que têm uma energia interna ali, que é aquela energia cinética, energia potencial, é a vibração das partículas constituinte dentro daquele corpo, né? Quando você para analisar igual a substância água, no estado sólido, as moléculas da água elas estão mais juntas, mais agregadas, bem mais próximas da outra. No estado líquido, elas estão um pouco mais espaçadas, distantes uma das outras. No estado vapor, elas estão mais distantes ainda. Professor, o que você quer falar para mim aqui? Eu quero falar para você o seguinte: quanto mais eu forneço energia térmica, quanto mais eu aqueço a água, vamos falar diretamente dela, ela vai se agitar mais, ela vai distanciar essas moléculas uma da outra, vai mudar de estado de agregação. Então aqui, ó, vamos considerar que você pegou um gelo, né? Colocou na frigideira, ele estava menos 10 graus Celsius e começou a aquecer, levemente aquecer. Quando esse gelo virou totalmente água, ele estava 25 graus Celsius, aumentou a agitação das partículas ali dentro. Então elas vão ficar mais espaçadas, mais agitadas. Quando você continuou lá aquecendo, né, levemente, e mudou toda aquela água de estado líquido para estado vapor, as moléculas de água já estão distantes uma da outra, né? E se você consegue fechar um recipiente e medir essa temperatura, você vai ver que a temperatura é muito mais elevada, porque o grau de desordem ali, né, da agitação daquelas partículas está muito maior. Então, quando eu falo diretamente de temperatura, eu estou falando do grau de agitação das partículas. Professor, você querem dizer para mim, quando eu toco em algo e está quente, é porque as moléculas, os átomos que constituem aquele corpo estão bastante agitadas? Sim, é isso. Então, temperatura está associada a isso. Quanto mais energia você fornecer, né, energia térmica, maior vai ser a agitação, né? Então, maior vai ser a temperatura em termos de análise. Você usa um termômetro ali para você analisar a temperatura daquele corpo. Então, temperatura é isso, é o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitado tiver essas partículas,
maior vai ser a temperatura. Tem uma condição que eu gosto de trabalhar muito em sala, que é a feira aqui de cristalina, que é o quê? Você vai no domingo, 10 horas da manhã, onde ficam os feirantes ali, entrando para um lado, para o outro, vendendo, né, seus produtos, outros só vão ali para trocar uma ideia, outros vão só para passear. Você percebe, vamos considerar no dia igual hoje, né? Vamos considerar que hoje é domingo, você foi lá 10 horas comprar, sei lá, se for comprar um alface para o almoço de domingo. Quando você chega naquele ambiente, você sente que está abafado, né? Entre aspas, que está quente. Quando você vai na segunda-feira, no mesmo local, no mesmo lugar, você percebe que o clima está outro, mesmo lá no galpão da Feira de Cristalina sendo um pouco aberto. Porque no domingo, o número de pessoas gesticulando, andando, falando, era muito maior. Então você aumentou aquela agitação de partículas naquele ambiente, mesmo ele sendo aberto, né? Claro que não vai ser significativamente só a temperatura, porque associada à agitação das partículas que estão ali naquele atmosfera. Porque você tem a radiação que os corpos emitem em termos de calor, né? Que isso é um outro assunto. Mas a gente, se você é só em termos das partículas inseridas no meio, a gente tem essa diferença também. No domingo vai estar mais quente o ambiente, né? Então, quando a professora lá no ensino fundamental, né, que está todo mundo caos ali, jogando bolinha, conversando com o outro, e você gritava para o seu professor, professora, está fazendo muito calor, liga o ventilador, liga o ar-condicionado. A professora fala, se vocês não quietarem, só vai esquentar. Então, querendo ou não, ela já implicava esse termo de temperatura, né? Porque vocês estão quentes, estão radiando energia térmica ali, né? E outra está esquentando as partículas que estão naquele meio, naquele ambiente. Então, querendo ou não, quando você acalma, fica quieto ali, você vai diminuir essa agitação das partículas do meio, vai diminuir a sua temperatura e logo vai ficar uma temperatura bem tranquila. Então, temperatura é o grau de agitação dessas partículas associado, né, em qualquer estado físico, né, sólido, líquido, gasoso, vapor e assim por diante. Então, quando a gente está falando em temperatura, a gente está falando de duas coisas, né? Medição, né? Eu tenho um valor numérico associado a um determinado corpo ali, mais diretamente o que é cientificamente correto, a gente está falando da agitação das partículas daquele meio. Então, quanto mais agitado eu tiver, maior vai ser a temperatura. Então, isso explica muito bem. Em dias frios, eu fazer isso aqui, ó. Meu corpo falar, pô, você está com frio, se agita aí, mexe aí. Porque quando eu faço isso, né, eu estou agitando o meu corpo, as moléculas presentes na minha mão, estou aquecendo, estou aumentando a temperatura, ok? Então, temperatura se define isso. Eu coloquei temperatura versus calor, por quê? Porque calor trabalha uma outra condição muito fundamental. O que a gente pensa sobre calor? No termo cotidiano, corriqueiro, a gente pensa calor algo quente, né? Eu pergunto direto para os meus alunos, muitos falam temperatura quente, frio, sorvete, açaí, lembra de N coisas, graus Celsius. Agora, calor, primeira coisa, é fogo, quente, assim por diante. Só que calor é uma outra condição, né? Calor, ele se dá numa condição seguinte. Vamos considerar que você acordou cedo hoje para estudar, né? Na sua aula online ali, e sua mãe foi lá, preparou um cafezinho, e você deu vontade de tomar um leite, só que você estava no meio da aula, você estava com preguiça de aquecer aquele leite, você pegou aquele leite, colocou num copo e derramou o café bem quente ali dentro para misturar, né? Naquele momento ali, entre o leite e o café, considerando só os dois copos, você está tendo a condição chamada calor, né? O que é isso, professor, que eu não entendi até aqui agora? Vou definir com outras palavras e vou voltar aqui para dizer sobre o leite e o café para você. Vamos considerar o seguinte, eu tenho dois corpos, né? A representação muito comum que eu gosto de trabalhar em sala de aulas, em sala de aula, com geral, que é o seguinte, eu tenho um corpo A e um corpo B, onde esse corpo A ele tem 100 graus Celsius e o corpo B tem 20 graus Celsius. Aí eu pego esses dois corpos e coloco em contato térmico, encosto um com o outro, né? O que vai acontecer entre eles, né? Para quem já está assistindo aqui, já teve minhas aulas, né, as anteriores, aí já sabe muito bem o que vai acontecer. Quando você encosta dois corpos, né, eu considerando só dois corpos aqui, A e B,
né, termicamente isolado do meio e assim por diante, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um fluxo de energia térmica passando de um para o outro, né? Então, quando eu falo sobre calor, eu estou falando dessa condição aqui, presta atenção. Eu tenho dois corpos, encosto um com o outro, onde A tem 100 graus Celsius, B tem 20 graus Celsius. Pergunta clássica: quem tem maior agitação de partículas? Logo é A, porque A tem maior temperatura. B tem menor agitação, porque tem menor temperatura. Se eu encosto os dois e estou considerando que só os dois vão se aquecer, né, vamos pensar assim, você logo vai pensar, pô, alguém vai aquecer alguém. E quem vai aquecer quem? A vai aquecer B. A, na verdade, vai doar energia térmica para B. E o nome dessa condição se chama calor. Calor é energia térmica em movimento, é o fluxo de energia térmica, onde o quente passa energia térmica para o frio. Espontaneamente na natureza funciona assim. Nós, a todo instante, está doando energia térmica para o meio, está recebendo, vai depender do clima que você está inserido ali. Né? Você foi lá para o Alasca sem blusa, porque você não sente frio e tal. Seu corpo, como ele tem uma média corporal de 36 graus Celsius, o Alasca, lá você chega lá, está 0 graus Celsius. Né? Você está mais quente que o ambiente. Né? Então você vai começar a doar energia térmica. Seu corpo vai falar, pô, a gente está perdendo energia térmica. Perca de energia térmica, eu vou associar a frio para mim. Então, seu corpo vai falar, você vai falar, ó, esquenta aí, pô, senão a gente vai, né, ter problemas. Você vai vestir uma blusa, né, de frio, um cobertor, um isolante térmico ali para dificultar você liberar essa energia térmica. Porque na natureza é o quente que vai doar a energia térmica para o frio, né? Então, continuando aqui, a gente vai ter isso. A vai doar energia térmica para B até eles terem um popular equilíbrio térmico, né? Que é o termo que a gente dá para temperaturas iguais no final. Porque eles vão doar energia térmica até todo mundo ter a mesma temperatura. Que temperatura é essa? 60 graus Celsius para cada um. Aqui é um exemplo bem clássico, simples. Professor, como que você sabe que é 60 graus Celsius? 100 mais 20, 120, como é só dois copos, eu divido por dois. Professor, você estava falando do leite e do café, me explica de novo aí agora, que você falou o que é calor. É o seguinte, quando você coloca o café dentro do leite que está frio, vamos considerar assim, né? O café, quando ele entra em contato ali com o leite, ele vai liberar aquela energia térmica para o leite. O café vai fazer o calor. Então, naquele momento que o café está doando energia térmica para o leite frio, está existindo a condição calor. Depois que você está bebendo lá o leite misturado com o café, está com a temperatura uniforme, na temperatura de equilíbrio, entrou em equilíbrio térmico, você não existe a condição calor mais. Professor, você está querendo dizer então que depois que eu finalizar o processo de doação de energia térmica, eu não voltei mais à condição calor aqui? Se você considerar só os dois corpos A e B encostar de novo, você não vai ter, porque eles já estão em equilíbrio térmico. Então o calor ele só vai existir, né, graças à razão de diferenças de temperatura entre um corpo A e um corpo B. O professor está falando de corpo A e corpo B. Calor só vai existir entre dois corpos? Não. Vai existir entre vários corpos. Vamos considerar essa seguinte situação. Você tem lá, né, um copo de café, sua mãe fez um copo de café, ou você fez, porque você sabe fazer um café ali, colocou ele sobre a mesa, entrou no WhatsApp, né, ou entrou no YouTube para assistir essa aula minha, e se perdeu ali, né? Pô, a aula estava boa ali do professor e eu perdi a noção ali do tempo. Né? A média de uma temperatura de um café varia de 58 a 60 e poucos graus Celsius. Vou colocar 60 graus Celsius. Uma temperatura ideal do café em média em geral. A minha pergunta para você é o seguinte: a imagem está um pouco pequena aí, mas dá para a gente conceituar. Quando você coloca o café de 60 graus Celsius no copo para beber, né, e você empolga ali com a minha aula aqui, né, assistindo, você esquece, você sabe que o seu café vai esfriar. Então, o que acontece? A gente tem esses dois camaradas aqui envolvidos. Você tem a temperatura de quem? Temperatura do ambiente, a temperatura do vidro do copo, você tem a temperatura
vamos dar de cor aqui, você tem a temperatura do líquido do seu café e você tem a temperatura da mesa. E você tem a temperatura da mesa também. Temperatura da mesa. Vou mudar a forma, a posição aqui dos números. Beleza. Então, olha isso aqui. Você tem um ar atmosférico, você tem um vidro do copo, vamos considerar um copo de vidro, você tem o líquido, que está a 60 graus Celsius, que é o seu café, e você tem a mesa, que tem uma certa temperatura. Vamos pensar comigo. Todo mundo, o ar, o vidro do copo, o líquido e a mesa tem uma temperatura diferente, né? O que vai acontecer aqui quando você está lá, né, empolgado com alguma coisa e esquece desse café ali? Vai acontecer a seguinte condição. Quem vai estar inicialmente mais quente é o café, 60 graus Celsius. Ele vai doar energia térmica para o ar atmosférico, tentando aquecer, porque é do quente para o frio. Então você vai ter a condição chamada calor, né? O ar vai doar líquido, vai doar energia térmica, desculpe aí, energia térmica do café para o ar atmosférico, do líquido do café para o copo. Logo, o copo, o vidro do copo vai aquecer, que vai tentar aquecer a mesa também, porque vai estar na temperatura mais superior, né? E a mesa vai trocar energia térmica com o ar também. No final do processo, todo mundo vai ter a mesma temperatura que o ar atmosférico. Todo mundo vai entrar em equilíbrio térmico com o ar atmosférico. Por quê? Porque a massa do ar atmosférico que você está inserida ali na sua cidade, né, é muito maior, cara. O copo de café não vai vencer, ele não consegue, né, vencer. Então, aqui você está tendo a condição calor no momento que ainda o café ainda está com a temperatura mais elevada que os outros elementos ali, né? Então, você tem a condição calor. Depois que o seu café esfriou, todo mundo entrou em equilíbrio térmico e você não tem a condição chamada calor mais, né? Professor, fui lá, fizeram a sopa para mim ali à tarde, aí os meninos chegou e me chamou para jogar um futebol. E eu fui lá, minha mãe não estava, mandei a sopa dentro da geladeira, fechei e fui embora. Né? Depois minha mãe viu, ficou braba, a geladeira, se ela falasse, ela ia te xingar também, e assim por diante. Né? O que acontece ali? Cara, o ambiente dentro da sua geladeira, ele vai estar mais frio do que a sua sopa ali. Né? Sua vontade de jogar futebol foi maior, não teve vontade de tomar a sopa e saiu. Cara, você vai doar energia térmica para o atmosférico da geladeira. O que a geladeira vai fazer? Como ele é um mecanismo, tem sensor, ele vai resfriar aquele meio ali, né? Aquele ar atmosférico da geladeira. Nesse momento que a sua geladeira está lutando ali para resfriar aquela sopa, está tendo aquela condição chamada calor. Você está tendo aquela condição entre a sopa e o ar inserido na sua geladeira ali. Então, quando a gente está falando de temperatura e calor, a gente tem essa grande diferença entre os dois. Né? O que é temperatura mesmo, professor? É o grau de agitação das partículas. Quanto mais agitado tiver, mais quente vai ficar, né, aquele corpo ali. Então, quanto maior a agitação. Quanto menor a agitação, menor essa temperatura. E calor? Calor é energia térmica em movimento, é o fluxo de energia térmica, de quente para o frio. Professor, você falou só de A e B, representou mais corpos aqui, né? 4 corpos em contato, mas pode ter um corpo só? Demais, né? Você foi lá, está preparando ali um almoço para sua namorada, né? Vai fazer uma surpresa ali e tal, está ali mexendo, fazendo, vamos considerar ali, você está fazendo um arroz, você colocou a concha lá e tal, mexeu o tempero, e deixou aquela concha e ficou lá empolgado no celular ou em algo do tipo, foi resolver outra coisa rapidão. E essa concha é metálica. Na hora que você encostou na concha, você queima a mão, porque você esqueceu. Tem a condição calor ali? Sim. Vamos pensar aqui comigo. Você tem lá, ó, a sua concha, né? E nessa concha, ela primeiro vai esquentar a região que está em contato direto com aquele fogão, então, com a panela. Vamos considerar que a gente vai colocar um fogo aqui nessa extremidade dessa concha. Primeira coisa que vai acontecer é aquecer essa parte da concha. Você vai aumentar o grau de agitação daquele material. Ele vai agitar mais.
Quando acontece isso, a energia térmica contida aqui, nessa agitação, ela vai começar a vibrar as outras partículas e vai começar a passar a energia térmica para o resto do cabo da sua concha. Então, todo aquele corpo vai ficar com a mesma temperatura, né? É o que acontece com a água. Quando você coloca no recipiente e você vai lá e começa a aquecer no fundo. Você colocou a água para fazer um miojo. A primeira região que vai aquecer na água é a região inferior ali de baixo. A água vai aquecer e vai logo começar a aquecer toda a água, né, constituinte naquela panela ali. Então, você está tendo a condição calor só em um corpo só. Então, calor é a troca de energia térmica entre vários corpos em contatos, ou também em um corpo só, onde, graças à diferença de temperatura de uma extremidade para outra, vamos pensar assim. Entendeu? Então, temperatura, grau de agitação das partículas, calor, energia térmica em trânsito, né? Fluxo de energia térmica, até obter o equilíbrio térmico. Professor, tudo bem, você explicou, falou tudo, eu entendi. Agora eu quero entender uma coisa relacionada à temperatura, que é grau de agitação. Se você está falando que quanto mais eu agitar, mais quente vai ficar, então se eu tirar essa agitação de partículas, que é retirar a energia térmica, que é resfriar, esse corpo vai chegar um momento que ele vai ficar estagnado, parado? Sim. Parado em qual sentido? Você vai ter uma temperatura mínima, né? Mas você não vai conseguir parar o átomo, fazer ele ficar 100% parado, porque a gente sabe que quando a gente tem o átomo, a representação do átomo ali, né, ele tem seu núcleo e ele tem a eletrosfera. E na eletrosfera, ele tem um elétron. Então, na física quântica, a gente tem o quê? O mínimo de energia que um átomo pode ter, né? O que uma molécula ali em questão de agitar, vamos pensar assim, que é uma temperatura mínima, a gente chama ela de zero absoluto, né? Que é o mínimo de energia que um átomo pode ter. E quando a gente chega no zero absoluto, isso me diz o quê? Que eu tenho uma temperatura mínima, que eu tenho um mínimo de agitação, não é que você vai deixar aquele átomo 100% parado, mas você vai chegar numa mínima temperatura, né? Esse é um outro tema de uma outra aula que a gente vai trabalhar. Então, em termos de agitação, professor, eu agitar para aquecer, eu tenho temperatura máxima, temperatura teto? Não, não tenho temperatura máxima. Mas uma temperatura mínima eu tenho. É quando eu resfrio aquele corpo, tiro a energia térmica, até ele chegar no zero absoluto, que é a energia mínima de agitação ali daquele corpo. Galerinha, então é isso sobre a aula de hoje de temperatura e calor. Se você assistiu o meu vídeo até agora, deixa seu like, comentário, beleza? Então é isso aí. Temperatura, o grau de agitação das partículas, e calor, fluxo de energia térmica de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Ok? Muito obrigado. Fica com Deus. Valeu.